Na vastidão silenciosa das planícies do Novo México, onde o vento uiva como um lamento ancestral e os cactos guardam segredos do tempo, nasceu uma menina de olhos grandes e assombrados. Seu nome era Clara, e nada em sua infância foi suave, embora sua pele fosse aveludada como pétala de flor do deserto. Filha de um camponês alcoólatra e de uma mulher que já não sonhava há muitos anos, Clara aprendeu cedo que o mundo era feito de perdas e que a liberdade era um luxo para poucos. Tinha apenas 13 anos quando sua mãe morreu durante uma noite fria, com os olhos abertos fixos no teto de barro da casa. O pai, bêbado e em dívida com o meio povoado, decidiu então que Clara não era mais sua filha. Era mercadoria. Uma manhã, sem anúncio ou explicação, ele a levou até o mercado da vila, onde homens trocavam cavalos, ferramentas, milho e ocasionalmente pessoas. Foi ali, sob o sol impiedoso, que ele entregou Clara a um criador de porcos em troca de 2 galinhas poedeiras. A transação foi tão fria e banal quanto a troca de moedas. Clara não chorou. Seus olhos apenas se esvaziaram como poços secos. O homem que a comprou a levou para sua fazenda, um pedaço miserável de terra com cheiro de esterco e silêncio. Ela dormia no chão, comia restos e servia a família como um fantasma vivo. Era chamada de a Menina das Galinhas, e ninguém se importava em perguntar seu nome verdadeiro. Mas em algum lugar, bem ao norte, onde as montanhas tocam o céu e os lobos uivam entre os pinheiros, vivia um homem que sonhava com sua falecida esposa todas as noites. Seu nome era Tahu, um apache viúvo e solitário, com rugas marcadas pela guerra, pela perda e pela saudade. Tahu não era cruel, tampouco era fraco. Era um homem que conhecia o peso do mundo, mas ainda acreditava em justiça. Uma justiça que não vinha das armas dos brancos ou das promessas dos chefes, mas da própria alma. Tahu vivia recluso, mas de tempos em tempos descia até a vila para vender peles e trocar ervas medicinais. Foi numa dessas visitas que ele viu Clara pela primeira vez. Ela carregava um balde de água na cabeça e arrastava os pés como quem já não sente mais o chão. Tahu parou. Algo no jeito dela, talvez o olhar distante, talvez o silêncio que ela carregava, o fez lembrar da mulher que perdera para a varíola. Ele a seguiu com os olhos por minutos. Depois partiu, mas não a esqueceu. Dias depois, ao voltar à vila, ouviu os rumores. Falavam da Menina das Galinhas, da garota que fora trocada como se fosse uma corda velha. Tahu escutava em silêncio, mas por dentro sua alma queimava como lenha seca. Não era só revolta, era algo mais profundo, um instinto antigo, como o de um lobo que reconhece um filhote ferido. Na semana seguinte ele voltou à vila com a desculpa de entregar peles, mas, na verdade, queria ver a menina novamente, e a viu, coberta de poeira, lavando roupas num tanque sujo. Quando seus olhos se cruzaram, houve um instante de reconhecimento silencioso. Clara não sabia quem ele era, mas por alguma razão não sentiu medo. Tahu se aproximou devagar, com o respeito de quem se aproxima de um animal assustado. Não disse nada. Apenas deixou uma pequena flor silvestre sobre a pedra ao lado dela e partiu. A flor secou em poucos dias, mas algo dentro de Clara floresceu. Pela primeira vez em anos, alguém a havia visto. Não como escrava, não como peso, mas como alguém. E embora ela não soubesse o nome daquele homem, sentia que ele era real, e não uma miragem. Mas as coisas nunca são simples. O criador de porcos percebeu o olhar da menina mudando. Notou que ela, antes apática, agora tinha lampejos de vida. Suspeitou. E, como todo homem pequeno com medo de perder o controle, agiu com brutalidade. Na noite seguinte, trancou Clara no celeiro e amarrou seus pulsos com cordas. Disse que ela precisava lembrar seu lugar. Mas Clara, embora ainda jovem, já sabia que seu lugar não era ali. Nem entre os porcos, nem entre as cordas.
Na manhã seguinte, Taú apareceu novamente na vila, mas desta vez não havia flores. Havia um machado em suas costas e um propósito em seu coração. Ele caminhou até a casa do criador de porcos como um homem que vai para a guerra. Não havia ódio em seu rosto. Havia dor. Havia amor. Quando o criador o viu se aproximando, riu. Achava Taú um velho inútil, um selvagem nostálgico. Tentou impedi-lo com palavras, depois com ameaças. Mas Taú, com a calma dos que já viram a morte de perto, falou: aquela menina não é sua, ela pertence à liberdade. E então tudo aconteceu rápido. Gritos, estalos. Um cão latiu. Clara, ainda trancada no celeiro, ouviu o som da madeira sendo quebrada e o silêncio que se seguiu. Quando a porta se abriu, seus olhos encontraram os de Taú, agora com sangue nas mãos e suor na testa. Ele cortou suas amarras com uma lâmina feita de osso. Não disse nada. Apenas a pegou no colo como se ela fosse leve, como uma pena, e correu para o cavalo. Na fuga, passaram por campos secos, córregos traiçoeiros e trilhas de pedra. Clara não perguntou para onde estavam indo. Apenas fechou os olhos e confiou. Pela primeira vez, ela sentiu o vento bater no rosto com promessa de liberdade. No alto das colinas, quando pararam para descansar, Taú preparou um pequeno fogo e ofereceu a ela um caldo quente feito de raízes. Ela ainda não falava muito, mas sorriu. Um sorriso tímido, quebrado, mas real. Ele a observou com olhos de pai, de amigo, de guardião. Era como se o espírito de sua esposa sorrisse através daquela menina. Mas sabiam que a paz seria breve. O criador de porcos não deixaria isso barato. O povoado era pequeno, mas cheio de olhos e bocas. Em poucos dias, rumores se espalhariam. E em breve, homens armados viriam atrás deles. Ainda assim, naquela noite, sob o céu estrelado e o uivo distante dos coiotes, Clara adormeceu nos braços de um estranho que parecia mais próximo que qualquer família. E Taú, por fim, sentiu que sua dor começava a se transformar em missão. Ele não havia salvado Clara apenas. Em algum nível profundo e sagrado, ela também o havia salvado. O sol mal começava a rasgar o horizonte quando Taú se ergueu da terra fria. Seus ossos doíam, mas seus instintos estavam despertos como os de um caçador em alerta. Sabia que não podiam permanecer ali por muito tempo. O silêncio do deserto podia ser traiçoeiro. Às vezes, escondia a paz. Noutras, escondia a morte. E agora, a morte vinha a cavalo, com sede de vingança. Clara acordou com o cheiro de fumaça e o calor tímido da fogueira que ainda resistia à brisa da madrugada. Olhou em volta sem entender exatamente onde estava, como quem desperta de um pesadelo para descobrir que o mundo ainda é estranho, mas pela primeira vez, seguro. Taú a observava de longe, respeitando seu espaço, como um lobo velho que cuida de um filhote ferido. Ofereceu-lhe um pedaço de pão duro e um cantil com chá. Amargo. Ela aceitou sem falar. Os olhos diziam mais que as palavras. Montaram os cavalos pouco depois, evitando as trilhas comuns. Taú conhecia a terra como quem conhece as linhas da própria mão. Passaram por vales estreitos, entre cactos que pareciam vigias milenares, por riachos escondidos e cavernas que serviam de refúgio a viajantes que já não existiam. Ele não a tratava como uma criança, tampouco como uma mulher feita. Tratava-a com o respeito silencioso que só alguém que conheceu a dor verdadeira poderia oferecer. Aos poucos, Clara começou a falar, baixinho, fragmentos. Contava sobre a mãe que cantava antes de dormir, sobre o cheiro do sabão que fazia com gordura de porco, sobre o dia em que ela deixou de sorrir para sempre. Falava também do pai, e de como o olhar dele já não tinha nada de humano. Taú escutava sem interromper, apenas assentia, às vezes tocando levemente o ombro dela, como quem diz, eu escuto, eu compreendo. Enquanto isso, no povoado, o criador de porcos havia mobilizado 3 homens.
Um capataz velho com ódio nos olhos, um caçador mestiço e um garoto franzino, que só foi porque devia favores. Montaram cavalos cansados e seguiram as pegadas de Tahu como cães de caça. Não por justiça, mas por orgulho ferido. Não sabiam que perseguiam alguém que não corria por medo, mas por amor. Em um ponto alto das colinas, Clara viu pela primeira vez a aldeia Apache. Não era grande, nem exuberante. Era simples, mas tinha uma energia que ela nunca sentira antes. Liberdade. Mulheres trançavam o cabelo umas das outras, crianças corriam sem medo e os homens afiavam flechas enquanto riam de histórias antigas. Quando viram Tahu chegar com a menina, o silêncio se fez. Muitos não gostaram. Era uma forasteira, uma branca. E ali, cicatrizes com os brancos ainda estavam abertas. Mas Tahu não era um homem qualquer. Era ancião, respeitado, um guerreiro que havia perdido tudo e mesmo assim continuava de pé. Levou Clara até a cabana onde vivera com sua esposa. Ela sentiu o cheiro de ervas secas, viu as peles penduradas e sentiu que aquele lugar, de algum modo, a aceitava. Dormiu ali, pela primeira vez numa cama de verdade, com cobertas de pele macia e o som do vento como canção de ninar. Nos dias seguintes, Clara começou a aprender. Aprendeu a usar raízes para curar febre, a ouvir os sons da floresta e entender seus sinais, a respeitar o fogo e os espíritos da terra. As mulheres da aldeia olhavam com desconfiança no início, mas aos poucos sua humildade foi abrindo espaço. Ela não queria ser chefe, nem brilhar. Queria apenas pertencer. Tahu observava de longe, como quem vigia uma planta rara que cresce entre pedras. Sentia orgulho, mas também um medo que o corroía por dentro. Sabia que os homens do criador de porcos ainda estavam em seu encalço. E não era só Clara que estava em risco. Agora era a aldeia inteira. Na terceira noite, o capataz apareceu nas redondezas. Viu a fumaça da aldeia de longe e sorriu. Disse aos outros que esperassem. Iriam atacar ao amanhecer. Eles achavam que estavam caçando uma presa fraca, mas não conheciam a alma de um Apache. Na madrugada, Tahu sentiu os presságios. Sonhou com a esposa pela primeira vez em semanas. Ela não chorava, não falava, apenas apontava para o leste. Ele acordou ofegante e soube. Era hora de lutar. Não esperou ser atacado. Organizou os jovens da aldeia, preparou armadilhas e mandou as mulheres e crianças para uma caverna secreta. Clara queria ficar, lutar, ajudar, mas Tahu olhou nos olhos dela e disse: lutar é mais do que brandir armas. Às vezes é saber esperar. Ela obedeceu. Com lágrimas nos olhos, seguiu as outras mulheres. Sabia que Tahu podia morrer naquela noite e ela não sabia mais como viver sem ele. Quando os 3 perseguidores chegaram ao limite da aldeia, foram surpreendidos. O capataz caiu numa armadilha de estacas. O caçador mestiço foi cercado por flechas vindas das sombras. E o menino, apavorado, fugiu gritando. Tahu enfrentou o último homem com as próprias mãos, como um velho lobo que protege sua toca. Sangue, poeira, gritos. Mas quando a fumaça se dissipou, ele ainda estava de pé. Ao amanhecer, Clara viu o retorno dos guerreiros. Muitos estavam feridos, mas vivos. E entre eles, Tahu, com o rosto machucado, mas o olhar firme. Ela correu até ele e o abraçou como se abraçasse o próprio mundo. Ele não disse nada, mas seus olhos se encheram d'água pela primeira vez em muitos anos. A paz que veio depois não foi feita de promessas, foi feita de respeito. Os anciões da aldeia aceitaram Clara como aprendiz de curandeira. Ela aprendeu a falar a língua deles, a dançar os rituais, a respeitar os mortos. Não era mais a menina das galinhas. Agora era Clara das montanhas. E o nome dela era sussurrado como bênção entre os mais velhos. Mas nem tudo era calmaria. O povoado ainda sabia da história. E em breve viria algo
Maior do que capatazes e caçadores. Viria a justiça dos brancos, ou o que eles chamavam de justiça. Um xerife, avisado pela família do criador de porcos, começaria a investigar. E com ele, homens da lei, de armas fáceis e olhos cegos. Taú sabia, e por isso treinava Clara, não apenas para fugir ou se esconder, mas para se erguer, para falar, para não mais aceitar ser vendida, trocada, silenciada. Ela, que fora comprada por 2 galinhas, agora aprendia a caçar águias com o próprio arco. Aprendia a ouvir o vento e a responder com firmeza. A floresta era sua escola. Taú era seu mestre. Mas a força, essa, já nascera com ela. Ainda haveria dor, ainda haveria luto. Mas pela primeira vez, Clara não era vítima da história. Era parte viva dela. E quando chegasse a hora de enfrentar os homens da lei, ela estaria pronta. O tempo passou como passam os ventos fortes pelas montanhas, levando folhas, trazendo nuvens, arrastando silêncios. Clara, agora com os cabelos mais longos e os olhos mais vivos, caminhava entre os anciãos da aldeia como se ali tivesse nascido. Sua pele ainda era clara, seus traços ainda diferentes, mas já não se via nela a menina acorrentada do passado. Havia nela algo da terra, algo do fogo, algo do espírito livre que os apaches reconheciam, mesmo sem admitir em voz alta. Taú a observava com orgulho contido. Não era pai, tampouco avô. Era algo além disso. Era uma alma velha reconhecendo outra alma que renascia. E embora o mundo ao redor ainda fosse cruel, a presença de Clara trazia algo de cura, como se a vida, enfim, lhe devolvesse um pouco do que havia tirado. Mas a paz é sempre breve quando se trata de justiça mal resolvida. O xerife do condado apareceu na vila de Adobe, ao sul da aldeia, montado num cavalo lustroso, com chapéu polido e voz carregada de arrogância. Trazia consigo um mandado e um revólver. Disse ter recebido denúncia de sequestro, de assassinato, de rebelião. Dizia que um selvagem havia raptado uma menor de idade e que a lei exigia reparação. Mostrava papéis, gritava nomes, ameaçava. Mas os moradores da vila sabiam pouco. Alguns temiam Taú, outros o respeitavam. Quase todos mentiram ou disseram não saber de nada. Ainda assim, o xerife decidiu seguir as trilhas até as montanhas. Enquanto isso, na aldeia, Taú sentia que os ventos haviam mudado. Sentia nos ossos, como todo homem que vive mais com os sentidos do que com as palavras. Reuniu os anciãos. Disse que a perseguição dos brancos estava próxima, que precisavam decidir, resistir, fugir ou negociar. Houve silêncio. Depois, murmúrios. A maioria queria paz, mas sabiam que a paz, quando depende dos opressores, é uma mentira perigosa. Clara escutou tudo calada. Naquela noite, ficou à beira do rio, ouvindo a água correr como quem ouve os próprios pensamentos. Taú se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dela sem dizer nada por um tempo. Depois, com voz rouca, disse: "Você pode fugir. Eu conheço caminhos que nenhum branco conhece. Posso levá-la até a fronteira. Você pode começar de novo." Mas Clara o encarou com firmeza. Seus olhos já não tremiam. "Eu não quero fugir. Eu fugi a vida inteira. Não vou mais correr." Ele assentiu. No fundo, já sabia a resposta. Na manhã seguinte, viram a poeira subir no horizonte. Era o xerife e 5 homens armados. Tinham cavalos, rifles e olhos frios. Clara se adiantou. Vestia uma túnica simples, cabelo preso, expressão serena. Caminhou até a entrada da aldeia e os esperou. Quando o xerife desmontou e apontou o dedo para ela, chamando-a de garota sequestrada, ela deu um passo à frente e respondeu com uma voz firme que ninguém esperava. Contou sua história. Contou como foi trocada por 2 galinhas. Como viveu presa, como foi resgatada, como aprendeu a viver de novo. Falou sem gritar, sem chorar, mas com cada palavra pesando como pedra no peito dos que ouviam. Os guerreiros da aldeia estavam prontos para defender
Taú com lanças e arcos, mas Clara não pediu armas. Pediu escuta, pediu justiça. O xerife riu no início. Disse que ela era jovem, influenciada, talvez louca, mas à medida que ela falava, algo mudou no rosto dos homens que o acompanhavam. Um deles, o mais velho, abaixou o olhar. Outro, jovem demais para tanta dureza, soltou as rédeas do cavalo com leve tremor. Havia verdade demais naquelas palavras para serem ignoradas. Ainda assim, o xerife não era homem de se curvar. Tentou algemar. Taú disse que tinha ordens, que a justiça precisava ser cumprida. Mas Taú não reagiu, apenas olhou para Clara. Ela, então, se colocou entre os dois. Disse que se ele quisesse levá-lo, teria que levá-la também. E que não haveria um tribunal no país capaz de julgá-los sem ouvir tudo o que ela tinha para contar. As palavras dela não tinham força legal, mas tinham peso moral. O xerife, enfim, percebeu que levar alguém dali à força poderia desencadear algo que ele não estava preparado para conter. Disse que voltaria com reforços, que isso ainda não tinha acabado. Subiu no cavalo, fez sinal para os outros e desapareceu no caminho por onde veio. Clara e Taú voltaram para a aldeia em silêncio. Não houve comemoração. Houve apenas um sentimento tenso no ar, como o som do trovão que precede a chuva. Sabiam que aquilo não era o fim, era só o início. Nas semanas seguintes, a história de Clara começou a circular pelas vilas próximas. Alguns diziam que era invenção, outros que era milagre, mas um pequeno jornal local, administrado por um viúvo de alma bondosa, decidiu publicar o relato. Deu voz a Clara. Escreveu o que ela havia dito com detalhes. A matéria ganhou o título A Menina das Galinhas Fala. As palavras se espalharam, chegaram até as cidades maiores, chegaram até advogados abolicionistas, mulheres ativistas, até mesmo padres que ainda acreditavam no bem. Pela primeira vez, Clara tinha aliados fora das montanhas. Uma carta chegou, semanas depois. Vinha do Tribunal Estadual. Dizia que uma audiência seria marcada, que Clara estava sendo ouvida, que Taú, por sua idade e reputação, teria direito à defesa, que aquele caso poderia se tornar histórico. Taú não entendeu muito bem. Ele nunca confiara nos papéis dos brancos. Mas Clara sorriu. Não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de resistência. Pela primeira vez, ela não teria que contar sua história em sussurros. Poderia gritá-la, e se o mundo quisesse ouvir, que ouvisse. Durante a preparação, Clara e Taú foram acolhidos por um grupo de mulheres da aldeia que haviam, no passado, sofrido abusos semelhantes. Juntas, bordaram um manto para Clara usar no tribunal. Não era um vestido de gala. Era feito de linho simples, com fios coloridos, que representavam a cura, o fogo, a água e o sangue. Quando ela o vestiu, sentiu que não caminharia sozinha. No dia da audiência, a sala do tribunal estava lotada. De um lado, representantes da família do criador de porcos. Do outro, jornalistas, curiosos, indígenas, camponeses e mulheres com lenços brancos. Clara entrou de cabeça erguida, com Taú ao lado, apoiado numa bengala de madeira entalhada. O juiz era um homem velho, com olhos mais atentos do que se esperava. Clara falou, por horas, sem pausa, sem floreios, disse tudo o que viveu. Cada insulto, cada noite sem comida, cada vez que foi tratada como coisa. Contou sobre o dia em que Taú apareceu, sobre como ele não a salvou, com violência, mas com presença. Como lhe deu pela primeira vez o que ninguém havia dado, respeito. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Até o juiz parecia emocionado, mas o tribunal ainda tinha que ouvir as testemunhas da acusação. Elas falaram, tentaram pintar Clara como ingrata, como rebelde, como manipulada, mas as palavras delas soavam ocas diante da verdade crua que Clara havia apresentado. O julgamento não terminou naquele dia. Seriam semanas de idas e vindas, de
documentos, de entrevistas. Mas algo já havia mudado. As pessoas estavam ouvindo. E quando um povo começa a ouvir, começa também a entender. E a mudança, lenta como o degelo das montanhas, começa. Na volta para a aldeia, Tahu tocou levemente no ombro de Clara. Ela olhou para ele e, por um instante, os olhos de ambos estavam cheios. Não de medo, não de dor, mas de algo mais raro, esperança. E o que antes parecia impossível, que uma menina vendida por 2 galinhas fosse ouvida por um tribunal inteiro, agora era realidade. O inverno chegou mais cedo naquele ano. Os ventos cortavam as encostas como lâminas invisíveis e os dias pareciam mais curtos, como se o tempo se encolhesse com medo do frio. Na aldeia, as fogueiras ficavam acesas durante toda a noite e as crianças dormiam coladas às mães, ouvindo histórias antigas que falavam de corujas que viam o futuro e lobos que choravam pelos que se foram. Clara escutava essas histórias com atenção, mas já não era apenas uma aprendiz da tradição. Ela era agora parte da história que seria contada. Depois da audiência, o nome de Clara começou a ecoar em lugares onde antes ninguém ousava mencionar uma menina vendida. Professores citaram seu relato em salas de aula. Mulheres em situação semelhante escreveram cartas anônimas para o Jornal do Viúvo. Algumas até foram à aldeia, em silêncio, deixando flores ou bilhetes aos pés das cabanas. Um movimento discreto, mas real, começava a se formar. Mas Clara não se deixava iludir pela atenção repentina. Sabia que o sistema que a havia deixado ser trocada por 2 galinhas era o mesmo que agora aplaudia seu discurso, mas que, em silêncio, ainda mantinha outras meninas presas, silenciadas, desumanizadas. Era por elas que agora ela falava, não como símbolo, mas como testemunha viva de um ciclo que precisava acabar. Enquanto isso, Tahu ficava mais calado. Os dias o deixavam mais lento, as noites mais longas. Sentia que algo dentro dele se apagava, aos poucos, como a brasa de uma fogueira que resistiu a muitas tempestades. Clara percebia, via como ele demorava mais a se levantar, como sua respiração era mais pesada. Tentava não demonstrar preocupação, mas em segredo, todas as noites, preparava chás com raízes e rezava aos espíritos da montanha para que lhe dessem mais tempo com aquele homem que se tornara tudo para ela. Uma nova carta chegou à aldeia, trazida por um mensageiro pálido e apressado. Era do tribunal. O julgamento final seria em 2 meses. Clara seria novamente chamada a depor, mas desta vez com testemunhas oficiais. Advogados, juízes e até um representante do governo estariam presentes. O caso havia se tornado simbólico demais para ser ignorado. Agora era mais do que justiça por Clara. Era uma questão política. Tahu leu a carta em silêncio e depois a colocou sobre o altar onde mantinha os objetos de sua esposa falecida. Colocou ao lado dela um colar feito por Clara, com penas e sementes secas. Aquilo era seu legado, não suas batalhas passadas, não as cicatrizes, mas a menina que ele ajudou a renascer. Sabia que talvez não visse o resultado daquele julgamento, mas isso já não importava. O que importava era que o mundo, enfim, estava ouvindo uma voz que ele ajudou a libertar. Nas semanas que se seguiram, Clara treinou sua fala com advogados solidários que iam até a aldeia escondidos. Ensinavam a ela como lidar com as perguntas dos opositores, como manter a calma diante de provocações, como contar sua verdade sem que a emoção a tornasse vulnerável aos olhos cínicos da lei. Ela ouvia tudo, mas dentro dela sabia que não precisava decorar argumentos. Ela carregava a verdade nos ossos. E quem carrega a verdade não precisa ensaiar coragem. Em uma tarde nublada, Tahu chamou Clara para caminhar até uma clareira que ficava a 2 horas da aldeia. O lugar era especial. Lá, ele e sua esposa haviam feito um juramento quando jovens. Era onde enterravam objetos
sagrados, onde conversavam com os espíritos. Levar Clara ali era como apresentá-la à própria alma. Sentaram-se sob uma árvore torta, cujos galhos pareciam tocar o céu, e Tahu falou por horas. Contou sobre sua infância, sobre a chegada dos soldados, sobre os dias em que escondeu sua mulher nas cavernas, sobre o filho que perderam para a fome. Falou como nunca havia falado. Clara escutava sem interromper. Ela compreendia que cada palavra dele era uma despedida disfarçada de lembrança. No fim da conversa, ele tirou do pescoço um pequeno amuleto de pedra negra, preso por um fio de couro envelhecido. Colocou nas mãos dela e disse apenas: "Agora é com você." Naquela noite, Tahu teve febre. O corpo, antes firme como rocha, agora tremia como folha ao vento. Clara fez de tudo. Usou chás, compressas, rezas. Mas os espíritos, às vezes, não respondem ao tempo dos vivos. Na madrugada, ele chamou por ela com voz quase sussurrada. Disse que a amava como amava a própria liberdade, e que, se partisse, não era porque desistia, mas porque confiava nela. Clara chorou em silêncio, segurando sua mão até o último suspiro. O luto foi coletivo. A aldeia inteira se calou. Um dos últimos guerreiros havia partido, mas junto com ele havia deixado viva uma chama que agora ardia nos olhos de Clara. Ela não era mais só a menina que foi vendida. Era a mulher que havia enterrado um guerreiro. E agora estava pronta para enfrentar o mundo. Quando o dia do julgamento chegou, Clara desceu para a cidade vestida com o manto que as mulheres da aldeia haviam bordado. Trazia no pescoço o amuleto de Tahu, e nos olhos a firmeza de quem sabe exatamente o que está fazendo ali. Dessa vez, o tribunal estava ainda mais lotado. Havia câmeras, repórteres, manifestantes do lado de fora. Alguns aplaudiam, outros protestavam. Mas Clara caminhava como quem atravessa o fogo sem se queimar. Quando entrou na sala, todos se calaram. O juiz leu os autos com tom grave. Disse que aquele não era apenas um julgamento. Era um símbolo do que a sociedade permitira por séculos. Disse que o tribunal estava ali para ouvir, para pesar, para decidir. Chamou Clara à frente, e ela se ergueu. Não leu nada. Falou com a voz que Tahu ajudou a construir. Contou mais do que sua história. Contou a história de todas as meninas silenciadas, dos pobres, dos esquecidos, dos que foram transformados em objetos. Disse que cada venda, cada troca, cada abuso era um crime contra o que há de mais sagrado, a liberdade. O promotor tentou desmontá-la. Disse que ela não tinha provas, que era uma história bonita, mas fraca juridicamente. Clara o encarou. Disse que sua cicatriz no pulso era prova, que sua alma ferida era testemunha, e que o silêncio de tantos por tanto tempo era a maior confissão de culpa coletiva que aquele tribunal jamais veria. As testemunhas da aldeia confirmaram tudo. Até mulheres brancas que haviam lido sua história e decidiram falar, deram relatos semelhantes. O julgamento durou 3 dias, mas ao final o veredito foi unânime. Clara não era culpada de nada. Pelo contrário, havia sido vítima de um sistema doente, e o tribunal reconhecia seu sofrimento como legítimo. Quando o juiz bateu o martelo, Clara não sorriu, apenas fechou os olhos. Dentro dela, sentia o espírito de Tahu a abraçando. Não havia plateia que aplaudisse o suficiente para compensar sua ausência, mas havia algo maior do que isso, a certeza de que ele estaria orgulhoso. Ao sair do tribunal, Clara foi recebida por uma multidão em silêncio. Uma garotinha segurava um cartaz com letras tremidas. "Você me ensinou que eu tenho valor." Outra mulher, mais velha, chorava sem esconder. Um homem a filmava, e em cada câmera apontada para ela não havia apenas curiosidade. Havia gratidão, mas Clara sabia que sua missão estava apenas começando. O que aconteceu com ela ainda acontecia todos os dias, em cantos onde ninguém olhava. Ela voltaria à aldeia, mas não para se esconder. Voltaria para construir uma escola,
para treinar outras meninas, para manter viva a memória de Tahu e de todos os que morreram sem voz. E assim, a menina que fora vendida por 2 galinhas se tornava o nome que ninguém mais esqueceria. O inverno chegou com mais severidade do que nos anos anteriores. A neve cobria a terra como um véu de silêncio, e o frio cortava como lâmina fina pelas frestas das tendas. A jovem vendida por 2 galinhas, agora, acolhida entre os apaches como filha de coração de um guerreiro viúvo, passava os dias ajudando nas tarefas, cuidando dos mais velhos e das crianças e ganhando respeito silencioso. Mas ainda havia olhares desconfiados. Alguns mais antigos da tribo murmuravam entre si, perguntando-se se aquela jovem não era um presságio de conflito ou se os espíritos não estavam testando a aldeia. Mas o velho guerreiro Apache, que carregava no peito a dor de um passado que não cicatrizava, se mantinha firme em sua decisão de protegê-la. Ele a chamava de Alba, em referência ao amanhecer, pois dizia que sua presença era como os primeiros raios de sol que rasgam a escuridão. Essa comparação, inicialmente estranha para os outros, começou a ganhar força entre os mais jovens. Alba, como ele a chamava, começou a ser vista não apenas como uma estrangeira, mas como alguém que carregava no olhar uma história de resistência, e isso era profundamente compreendido por um povo que sempre lutou para manter sua terra e seus costumes. Foi durante uma das caçadas de inverno que algo estranho aconteceu. Enquanto os homens estavam longe, tentando garantir carne para os dias mais duros, um grupo de comerciantes brancos chegou à tribo. Eram 3 homens em mulas, com roupas pesadas e sotaques carregados. Diziam que estavam apenas passando, oferecendo sal, tabaco e ferramentas em troca de peles. Mas os olhos de um deles fixaram-se em Alba com uma intensidade que não passou despercebida. Esse homem, de bigode sujo e chapéu encardido, se aproximou do líder da tribo, oferecendo 3 cavalos em troca da jovem. A proposta caiu como veneno entre os anciãos. Trocar uma vida por objetos ou animais era um conceito abominável para os apaches. Ainda assim, sabiam que fora assim que ela havia chegado até eles, como uma mercadoria. O passado ameaçava repetir-se, agora com outra moeda. Mas o velho guerreiro viúvo, que nesse momento retornava com o grupo de caça, não permitiu sequer que a proposta fosse discutida. Ele se aproximou do forasteiro, retirou a faca da cintura e a cravou com firmeza no chão, aos pés do homem, dizendo que qualquer um que ousasse tratar Alba como objeto teria de passar por ele primeiro. A tensão entre os 2 grupos quase eclodiu em violência, mas o ancião da tribo, com sabedoria, conseguiu acalmar os ânimos e pediu que os homens partissem. Eles foram, mas deixaram uma promessa no ar: voltariam e não viriam sozinhos. Nos dias que se seguiram, a aldeia se preparou. Não era a primeira vez que precisavam proteger um dos seus, nem seria a última. Alba, mesmo com medo, não se escondia. Participava dos preparativos, treinava com as outras mulheres, afiava flechas e vigiava à noite junto aos homens. A filha do sofrimento agora caminhava como guerreira. Os olhos que antes só carregavam lágrimas agora tinham também faíscas de coragem. E isso inflamava o coração do velho guerreiro, que via nela a força que havia perdido com a morte da esposa e dos filhos. O ataque não veio de imediato. Os meses passaram, a neve cedeu espaço ao barro da primavera e os animais voltaram a circular. Os homens estavam mais tranquilos, mas o velho viúvo não abaixava a guarda. Em uma noite, enquanto o céu era cortado por relâmpagos e o vento zunia entre as tendas, eles voltaram. Não eram apenas 3. Eram 7 homens, armados com rifles e revólveres, todos guiados pelo mesmo homem do bigode sujo. Entraram silenciosos, contornando a mata, e pegaram a aldeia de surpresa. O primeiro tiro acordou todos com um sobressalto. O velho guerreiro já estava em pé, arco em mãos, antes que os gritos começassem.
Alba correu para proteger as crianças, mas logo se viu cercada. O homem que havia tentado comprá-la avançou sobre ela, agarrando-a pelo braço e puxando-a para fora da tenda com violência. Ela chutava, gritava, arranhava, mas ele era mais forte. O velho guerreiro o viu, mas antes que pudesse intervir, um dos comparsas atirou em sua direção. A flecha que ele havia preparado caiu ao chão e seu ombro sangrou. Ainda assim, avançou com um grito de guerra que ressoou entre as árvores. O confronto foi feroz. Os apaches, mesmo em menor número, conheciam a terra, os atalhos, o tempo certo de atacar. Usavam lanças, flechas, pedras. Lutavam não só pela jovem, mas por sua dignidade, por sua história. Alba, ainda presa pelos braços do homem, viu o velho guerreiro se aproximar, mesmo ferido, com os olhos ardendo em fúria. Ele desferiu um golpe certeiro com sua faca, abrindo o peito do sequestrador, que caiu sem fôlego, encarando o céu escuro. Os outros homens fugiram, deixando para trás os feridos e os mortos. Naquele chão molhado de sangue e chuva, Alba se ajoelhou ao lado do guerreiro. Ele respirava com dificuldade. O ferimento no ombro se estendia até o peito, e a idade tornava sua recuperação incerta. Mas ele sorria. Sorria como quem cumpriu uma promessa antiga, como quem não se arrependia de nada. Ela chorava, mas eram lágrimas diferentes das que derramara um dia em uma carroça suja, vendida como coisa. Eram lágrimas de amor, de gratidão e de pertencimento. Naquela noite, a aldeia sobreviveu, e a história daquele velho guerreiro e da jovem vendida por 2 galinhas passou a ser contada como uma lenda entre os apaches. Uma lenda que ainda ganharia novos capítulos nos dias que estavam por vir. Na escuridão do bosque, entre galhos retorcidos e o silêncio das folhas, o velho apache cavalgava sem pressa, com os olhos firmes no horizonte, como se pudesse ver além do tempo. O passado e o presente se confundiam em sua mente, como fumaça de ervas que gira em círculos dentro de uma tenda. A jovem ainda dormia em sua cela improvisada, com os cabelos emaranhados e os olhos cerrados, como se o mundo fosse apenas um sonho ruim, do qual, enfim, ela começava a despertar. Mas os homens do rancho não descansavam. O orgulho ferido do patrão, que jurara vingança por ter sido desafiado por um índio sujo e velho, alimentava sua ira como fogo em campo seco. Eles cavalgavam com armas carregadas e promessas de morte nos olhos, certos de que recuperariam o que lhes pertencia. No vilarejo mais próximo, rumores já se espalhavam. Diziam que um apache havia sequestrado uma garota branca, que ele era um selvagem descontrolado, um assassino de homens, um ladrão de mulheres. Mas ninguém se preocupava em perguntar o nome da moça. Ninguém queria saber se ela gritara por socorro ou se pela primeira vez na vida se sentia salva. Durante a travessia das montanhas, o velho apache ensinava com paciência. Mostrava como ler o vento, como escutar o silêncio, como entender o sussurro dos pássaros. A jovem, ainda quebrada por dentro, começava a confiar aos poucos naquele homem que nunca lhe tocara sem necessidade, que nunca elevara a voz, que apenas a tratava com a dignidade que nenhum outro havia lhe dado. À noite sentavam-se em volta do fogo. Ele contava histórias do seu povo, dos espíritos que dançavam sob a lua, dos guerreiros que se transformavam em corujas para proteger seus amores. E ela escutava como se tudo fosse verdade, porque naquele instante tudo parecia mais verdadeiro do que a vida que deixara para trás. Mas o inverno se aproximava, e com ele vinham as dificuldades. A comida era pouca. A neve começava a cair fina nas encostas, e os passos dos inimigos se tornavam mais próximos a cada aurora. Foi numa dessas manhãs cinzentas que o cavalo do velho tropeçou. A perna do animal havia sido ferida durante a última fuga, e agora sangrava sem parar. Eles estavam a pé, na neve, sem abrigo por perto,
Ele olhou para a jovem com um pesar silencioso, sabendo que a travessia, daquele ponto em diante, seria mais árdua do que jamais haviam enfrentado. A garota, que antes apenas o seguia em silêncio, agora se adiantou. Recolheu galhos secos, improvisou uma maca com os restos do equipamento e ajudou a arrastar o que podiam. Pela primeira vez, ela não era mais apenas uma protegida. Era parceira. Era força viva. Era mulher de alma acesa, lutando ao lado daquele que lhe dera a liberdade sem pedir nada em troca. Mas enquanto o respeito e a cumplicidade cresciam entre os dois, o perigo os cercava como lobos esfomeados. Os homens do patrão estavam a poucas léguas dali. Tinham sido guiados por pegadas mal cobertas, por vestígios deixados às pressas no chão congelado. E eles estavam armados com raiva, ódio e a certeza de que a justiça era o que carregavam nas coronhas de seus rifles. Numa noite gelada, o velho Apache e a jovem encontraram abrigo numa caverna escondida. Ele sabia que ali, por 1 ou 2 dias, poderiam descansar, recuperar o fôlego. A garota aqueceu os pés dele com suas mãos, e ele lhe ofereceu as últimas tiras de carne seca que ainda restavam. Compartilhavam tudo, inclusive o medo silencioso que ambos carregavam nos olhos. Foi então que ele lhe entregou um colar feito de penas e pedras vermelhas. Era um símbolo antigo, passado por gerações de sua linhagem. Ele não disse nada, apenas colocou o colar em suas mãos. Ela não soube o que dizer, mas o segurou contra o peito com a delicadeza de quem recebe uma vida inteira dentro de um gesto. No dia seguinte, os cavalos dos perseguidores chegaram à borda do vale. A fumaça da fogueira havia traído sua localização. A perseguição se tornara um cerco. O velho Apache entendeu que para salvar a jovem precisaria sacrificar o próprio caminho. Disse a ela para seguir o norte que, do outro lado das colinas, haveria uma aldeia amiga, um povo que a acolheria. Ela resistiu, chorou. Disse que não o deixaria, mas ele apenas sorriu com os olhos cansados e lhe disse que, às vezes, a liberdade exigia coragem e despedidas. Naquela noite, ele saiu da caverna e deixou pegadas falsas para o sul. Levou o arco, a faca e os gritos da guerra que um dia ecoaram no seu sangue. Sabia que estava velho, sabia que não venceria muitos, mas também sabia que atrasaria o suficiente para que ela escapasse. A jovem, com o coração dilacerado, fez como ele mandou. Subiu as trilhas nevadas, com o colar no pescoço e os olhos banhados em lágrimas silenciosas. Enquanto isso, no vale abaixo, tiros ecoavam. Os homens gritavam, mas o velho não gritou. Ele apenas lutou como um lobo ferido com a fúria de quem nada mais tem a perder e, ao mesmo tempo, tudo a proteger. Quando a lua alcançou o topo do céu, o silêncio voltou ao bosque. E a neve começou a cobrir as pegadas, como se a terra quisesse guardar em segredo o sacrifício de um homem que amou sem dizer uma só palavra. A pequena cabana de madeira no sopé das montanhas passou a ser um refúgio de silêncio e contemplação. Nas tardes longas em que o sol tingia o céu de laranja e dourado, Tahu, com as costas encurvadas e os cabelos mais brancos do que cinza, observava a planície com os olhos vazios de quem já perdera muito e, ainda assim, se recusava a se entregar ao vazio. O nome de Rosa era repetido no fundo de sua mente como um mantra. Não havia um único momento em que ele não se lembrasse do riso dela, da forma como seus olhos se fechavam quando ela ria, ou das palavras sussurradas durante as noites ao redor do fogo. Após o ataque ao rancho e a fuga por entre os desfiladeiros, o tempo passou sem pressa, mas com peso. Rosa recuperava-se das dores no corpo e das marcas na alma, mas havia uma inquietação que não cessava. Ela não se sentia segura por completo, não depois de tudo que presenciara. E mesmo diante do carinho e proteção de Tahu, havia um medo silencioso, enterrado como os ossos dos que caíram naquela guerra.
Taú, por sua vez, continuava a ouvir rumores. Diziam que um grupo de homens estava oferecendo recompensas por uma mestiça fugitiva e por um índio traidor, como o chamavam. A violência não havia terminado, apenas se transformado em perseguição disfarçada de justiça. As recompensas oferecidas eram altas o bastante para que os olhos dos homens mais pobres da região se voltassem para a floresta. Muitos caçadores começaram a sondar os arredores do vale. Passos desconhecidos se aproximavam do território sagrado e os sinais estavam por toda parte. Rastros de cavalos, marcas de fumaça no horizonte, aves silenciadas por presenças hostis. Numa manhã, enquanto Rosa lavava algumas frutas no riacho, ela ouviu um estalo seco entre os arbustos. Ao erguer o olhar, viu um vulto sumir atrás de uma árvore. Seu coração acelerou de imediato. Correu até Taú, que já empunhava sua lança antes mesmo de ela terminar de falar. Era claro, estavam sendo vigiados. Taú decidiu que não podiam mais permanecer no vale. Reuniram o que podiam carregar e, antes do cair da noite, iniciaram uma travessia silenciosa rumo ao norte, onde o povo de Taú, agora disperso, ainda mantinha alguns acampamentos isolados. Era uma jornada longa, perigosa, e cada passo era acompanhado pela tensão de que algo ou alguém o seguia na escuridão. Durante a travessia, Rosa observava o silêncio do homem ao seu lado. Taú havia se tornado mais calado. Os olhos dele pareciam mirar para além das árvores, como se ouvissem os passos dos ancestrais. Ela compreendia que aquele homem, que já perdera uma esposa e um filho, agora carregava o medo de perder de novo. E esse medo o tornava duro, quase de pedra. Os dias se tornaram semanas. Enfrentaram chuvas frias, animais selvagens e, pior do que tudo, a presença invisível de olhos atentos. Em um entardecer coberto por névoa, Taú parou de repente. Ele se abaixou, tocou o chão e murmurou algo em sua língua. Rosa não entendeu, mas logo ele traduziu. Pegadas. 3 homens a cavalo os seguiam e estavam cada vez mais próximos. Não havia mais tempo para se esconder. Taú guiou Rosa até uma fenda estreita entre 2 formações. Rochosas, um lugar onde o vento mal passava e que ele conhecia desde a juventude. Ali, a proteção natural oferecia uma chance de defesa. Mas eles sabiam que se os homens descobrissem o esconderijo, não haveria escapatória. Na madrugada seguinte, o primeiro tiro ecoou nas montanhas. Um dos caçadores avistara a fumaça da fogueira e deu o alerta. Taú reagiu instintivamente. Usou a vantagem do terreno, as sombras e as pedras como seus aliados. Era como um espírito da floresta, surgindo e sumindo entre as árvores, golpeando com precisão. 2 dos perseguidores caíram naquela noite, suas armas silenciosas diante da fúria de um homem que não permitia mais ser caçado. Mas o terceiro homem era diferente. Um ex-militar, frio, estratégico e que já conhecia os modos dos indígenas. Quando o sol da manhã clareou os vales, ele disparou em direção à fenda com precisão e atingiu Rosa no ombro. O grito dela rasgou o silêncio da floresta como um trovão. Taú enlouqueceu. Correu até. Ela pressionou o ferimento e a segurou contra o peito. Sua voz, que antes era sempre serena, agora rugia como um trovão em fúria. Ele correu com Rosa nos braços, desviando dos tiros, protegendo-a com o corpo. Quando alcançou o interior de uma caverna escondida na encosta, finalmente teve tempo de tratar o ferimento. Usou folhas medicinais, cantou preces e chorou baixinho enquanto o sangue manchava suas mãos calejadas. O caçador os perdeu de vista naquele dia. A floresta se fechou em silêncio, como se decidisse proteger o casal. Os dias seguintes foram de pura tensão, mas aos poucos a febre de Rosa cedeu e ela voltou a sorrir. Taú sabia, no entanto, que aquilo não era o fim. Era só mais uma batalha vencida. A guerra ainda rondava.
A liberdade dela ainda era algo pelo qual ele teria de lutar todos os dias. Mas ele também sabia que a força que agora habitava o coração de Rosa não era mais a mesma daquela jovem vendida por 2 galinhas. Ela agora carregava a coragem de uma mulher que sobrevivera ao pior e escolhera viver. Juntos, seguiram para o norte, onde montaram uma nova vida entre um pequeno grupo Apache que ainda resistia. Ali, Tahu voltou a ensinar às crianças a língua dos ancestrais, as danças, os cantos e as histórias esquecidas. Rosa, com seu jeito calmo e olhos que pareciam conter o fogo do deserto, cuidava dos feridos e colhia ervas. Tornaram-se parte do lugar, e o lugar os abraçou. Mas ainda havia mais a ser vivido. E o passado, por mais enterrado que estivesse, voltaria a bater à porta com força. No coração da floresta, sob o céu cinzento de uma manhã silenciosa, o velho Apache cavalgava com a firmeza de quem já atravessou todos os desertos da dor. Os ventos frios sussurravam histórias de coragem enquanto ele seguia os rastros da jovem raptada. O cavalo trotava com leveza, como se também compreendesse a urgência do momento. Era como se o destino inteiro daquele povo estivesse amarrado aos passos daquele homem. No vilarejo, enquanto isso, a jovem era mantida em silêncio, vigiada de perto por homens armados. Ela não chorava, não gritava. Os dias de sofrimento haviam-lhe tirado a força das lágrimas, mas seus olhos ainda ardiam como brasa, uma chama que o tempo e a dor não conseguiram apagar. Ela se recusava a aceitar que aquele seria seu fim. No fundo do peito, uma memória persistia. A figura do homem que a havia defendido tantas vezes. O guerreiro que enfrentava o mundo por ela. No acampamento Apache, mulheres e anciãos mantinham uma vigília silenciosa. Ninguém dormia. O tambor do conselho soava baixo, constante, como o bater de um coração coletivo. Cada batida dizia que o velho guerreiro não estava só, que sua luta era também a luta de um povo inteiro que por séculos tinha sido forçado a engolir a própria dignidade. Ao cair da tarde, o céu se tingiu de vermelho, como se refletisse o sangue e a fúria que pairavam no ar. O Apache encontrou finalmente os rastros frescos de cavalos. Estava perto. Seus olhos se estreitaram, a respiração ficou mais lenta. Ele desmontou e passou a andar, como fera na mata. O silêncio virou sua arma. A terra conhecia seus passos e os escondia. O acampamento dos homens que haviam raptado a jovem era grosseiro, mal construído, mas guardado com rigor, cercado por armadilhas e vigias. O Apache observou tudo de longe, sem pressa. Sabia que um erro custaria mais do que sua própria vida. Não era apenas pela jovem, era por tudo o que ela representava. Liberdade, justiça, dignidade. Esperou pela escuridão total. Quando a lua se escondeu atrás das nuvens, ele se moveu, como sombra entre as sombras. Em silêncio, desmontou uma armadilha com a destreza de quem já viveu 1000 emboscadas. Em poucos minutos, estava dentro do perímetro. Um guarda virou o rosto para o lado errado. O velho guerreiro surgiu como um raio, um golpe certeiro, e o silêncio voltou. Mais adiante, outro guarda, outro silêncio. A tenda onde mantinham a jovem estava fechada com cordas grossas, mas não o impediram. O som do corte da lâmina foi abafado pelo vento. Dentro, ela dormia, amarrada, com o rosto machucado. Mas ao abrir os olhos e ver aquela figura familiar diante de si, o medo deu lugar a algo mais forte: confiança. Sem trocar palavras, ele a carregou nos braços e saiu tão silencioso quanto entrou. Mas a sorte tem seus próprios caprichos. Um dos homens, bêbado e descuidado, tropeçou em um dos corpos. O alarme foi dado. Gritos, corredores de fogo foram acesos, cavalos relincharam. O céu, antes escuro, se encheu de labaredas. Mas o Apache já estava longe, a jovem presa ao peito como um tesouro sagrado. A perseguição foi feroz. Os homens armados corriam como loucos, seguiam pegadas, rastros, faro.
mas ele conhecia aquele terreno como a palma da mão. Usou rios para apagar rastros, subiu colinas onde o som não ecoava, desceu por trilhas que só os espíritos conheciam. Carregava a jovem como se fosse uma extensão de sua alma. Não havia espaço para erro, nem medo. Depois de 2 dias e 2 noites sem descanso, chegaram ao sopé de uma montanha sagrada. Ali, entre pedras ancestrais, o velho Apache finalmente repousou. A jovem estava exausta, com os pés feridos e os olhos pesando, mas ainda assim sorriu. O lugar era seguro, ao menos por um tempo. Durante a madrugada, enquanto ela dormia, ele ficou acordado, olhos fixos na fogueira. Recordava os dias em que cavalgava ao lado da mulher que amava. O mesmo amor que agora renascia nos olhos daquela jovem. Um amor que não se explicava com palavras, mas com gestos, com coragem, com sacrifício. Quando a manhã rompeu, as primeiras aves cantaram um lamento ancestral. O velho Apache sabia que os homens ainda os procuravam, mas ali, entre as pedras e os ventos sagrados, ele traçou um plano. Não fugiria mais. Não aceitaria viver à sombra do medo. Era hora de reunir os últimos guerreiros do seu povo, de erguer-se como um fantasma do passado para lembrar ao mundo que ninguém vende um espírito livre por 2 galinhas. A jovem, ao despertar, não perguntou nada. Apenas sentou ao lado do fogo, observando o rosto cansado do velho guerreiro. Ela entendia, no fundo da alma, que ele não lutava só por ela. Lutava por todas as jovens esquecidas, por todas as vozes caladas, por todos os que foram negociados como objetos em algum mercado sujo. Lutava por dignidade. E naquele mesmo dia, com o sol ainda tímido no céu, o velho Apache cavalgou até o último reduto de sua gente. Ali, entre os últimos homens livres, ele contou sua história. O que haviam feito com a jovem, o que tinham feito com todos eles, por séculos, o que continuavam a fazer. E quando terminou, o silêncio reinou. Mas não era um silêncio de medo, era o silêncio que antecede a tempestade. Um por um, os guerreiros começaram a se levantar. Velhos, jovens, mulheres, até mesmo crianças, cada um pegando uma arma, uma lança, uma pedra. Não pela guerra, mas por justiça, porque naquele momento eles sabiam. Era o mundo que precisava tremer, não eles. E sob o céu escarlate, os tambores voltaram a tocar, não mais como lamento, mas como anúncio. Um povo que se recusa a morrer havia despertado. A lua cheia reinava soberana sobre os céus do deserto quando o acampamento inimigo foi finalmente localizado. Entre arbustos e formações rochosas, os batedores apaches observaram à distância as silhuetas dos homens, que haviam levado Rosa, montando guarda ao redor de carroças e tendas improvisadas. Mas não era um bando comum. Eram traficantes de mulheres e armas, nômades e cruéis, armados até os dentes. Ainda assim, Nahuel não hesitou. Ele passou a noite reunido com os anciãos do seu povo, ouvindo conselhos, traçando planos e dividindo responsabilidades. Mas era claro para todos que a dor que ele carregava nos olhos não podia mais ser contida por táticas ou precauções. Ele lutaria, mesmo que sozinho. O plano era simples: cercar o acampamento com 3 pequenos grupos e atacar ao nascer do sol. A ideia não era matar por matar, mas sim criar uma distração suficiente para que Nahuel pudesse entrar sorrateiramente na tenda central e tirar Rosa dali sem chamar atenção. Porém, todos sabiam que essa estratégia raramente funcionava como o previsto. A guerra nunca respeita planos. Quando os primeiros raios de sol despontaram no horizonte, um assobio longo e fino cortou o silêncio. Era o sinal. Em poucos segundos, flechas flamejantes cortavam o ar, acertando barris, lonas e barracas. O caos se instaurou imediatamente. Cães latiam, homens gritavam e tiros eram disparados a esmo. No meio da confusão, Nahuel correu, baixo e silencioso como um felino, atravessando o acampamento pelo flanco esquerdo. Ele encontrou a tenda central cercada por 2 guardas armados.
Um deles sequer viu o golpe de machado que o derrubou. O outro teve tempo apenas de soltar um grito, abafado antes de ser silenciado. Nahuel entrou na tenda esperando encontrá-la algemada, inconsciente ou ferida. Mas Rosa estava de pé, com os olhos firmes, segurando uma faca improvisada feita de metal enferrujado. Quando viu Nahuel, os olhos dela se encheram de lágrimas, mas o corpo não recuou. Ela tinha mudado. Já não era mais a jovem vendida por 2 galinhas, assustada e sem voz. Era uma mulher que tinha enfrentado os horrores do mundo e decidido resistir. Não houve tempo para palavras. Ele segurou sua mão e os dois correram para fora da tenda. Porém, ao virar a primeira esquina, deram de cara com um homem enorme, com cicatrizes no rosto e um rifle nas mãos. Ele os reconheceu e gritou, apontando a arma. Nahuel se atirou na frente de Rosa e o disparo ecoou. Mas o som seguinte não foi o da queda de Nahuel, e sim o corpo do atirador tombando com uma flecha cravada no pescoço. Era Ayane, sua filha, que observava de uma rocha próxima com seu arco em punho. Ela ergueu o queixo com orgulho e em seguida recuou para proteger a retaguarda. O grupo de apoio rapidamente se aproximou, garantindo a fuga. Mas Rosa parou de correr. Ela viu uma menina, de não mais que 13 anos, acorrentada a uma das carroças. Era outra prisioneira, jogada ali como mercadoria. Sem pensar 2 vezes, Rosa correu até ela, arrebentando a corrente com uma pedra. Nahuel a seguiu. E assim, de resgatada, Rosa virou libertadora. Eles não estavam apenas salvando a si mesmos. Estavam quebrando correntes ancestrais. A fuga não foi fácil. Foram perseguidos por horas no deserto, sob o sol cruel e os gritos dos bandidos que perderam suas mercadorias. Mas os apaches conheciam o território como ninguém. Usaram cavernas, trilhas camufladas e até mesmo pegadas falsas para despistar os perseguidores. Quando finalmente chegaram à aldeia, já era noite novamente. Estavam exaustos, sujos e machucados, mas estavam juntos e livres. Naquela noite não houve celebração. O povo estava em silêncio, não por medo ou tristeza, mas por respeito. Era como se todos soubessem que algo maior tinha acontecido. Uma guerra vencida, não apenas com armas, mas com coragem, compaixão e amor. Rosa foi recebida como irmã. Pela primeira vez, sentiu que pertencia a algum lugar, mesmo entre culturas e tradições tão diferentes daquelas com que crescera. Havia um sentimento de acolhimento que ela jamais imaginara possível. Mas o trauma deixado pela prisão e pelos abusos sofridos ainda a perseguia. À noite, às vezes, acordava gritando. Outras vezes, passava horas em silêncio, com os olhos perdidos em um ponto invisível no horizonte. Nahuel nunca a forçou a falar. Apenas permanecia ao lado dela, seja limpando ervas, preparando alimentos ou observando o céu estrelado. Aos poucos, Rosa foi se abrindo. Começou a contar pequenas memórias, depois cenas de terror e, por fim, os pesadelos mais profundos. Ela falava, ele ouvia, e naquele ato simples, algo dentro dela começou a se curar. Mas a paz não duraria para sempre. Os traficantes haviam jurado vingança. E mais do que isso, eles agora sabiam que a aldeia Apache não era apenas um lugar escondido no mapa. Era uma ameaça real à sua operação. Informantes foram enviados. Espiões foram pagos. E em pouco tempo, os rumores chegaram. Havia uma recompensa pela cabeça de Nahuel. A notícia caiu como uma tempestade sobre a aldeia. Alguns anciãos sugeriram que ele partisse por segurança. Outros, mais jovens, quiseram preparar uma guerra preventiva. Mas foi Rosa quem se levantou e disse o que ninguém esperava. Que talvez fosse hora de levarem a luta para fora do deserto. De mostrar ao mundo que os esquecidos da terra também sabiam resistir. Ela falava com uma autoridade que nem mesmo os guerreiros mais velhos ousavam contestar. E não era por causa de Nahuel, nem pelo sofrimento que havia vivido. Era porque ela havia atravessado a escuridão
e voltado com a luz nos olhos. O amanhecer iluminava a aldeia com um brilho dourado, mas o clima estava tenso. O conselho dos anciãos se reunira novamente, e a palavra de Rosa reverberava com força entre os presentes. O mundo fora do deserto já não podia mais ignorar aquela história, uma história de dor, de resistência e, sobretudo, de esperança. Eles decidiram que era hora de agir, de levar a luta para as cidades, para os tribunais, para o coração das pessoas que ainda fechavam os olhos para a injustiça. Nahuel sabia que não seria fácil. A cultura dos seus, a sabedoria dos velhos e o amor pela terra os haviam mantido vivos por séculos, mas o mundo moderno tinha suas próprias regras, regras que muitas vezes feriam o que havia de mais sagrado. Ele preparou um pequeno grupo, entre eles Rosa, Ayane e alguns guerreiros jovens e habilidosos, para seguir viagem até a cidade mais próxima, onde poderiam encontrar aliados e expor a verdade. A viagem foi longa, árdua e cheia de perigos. Eles atravessaram estradas empoeiradas, cruzaram rios caudalosos e enfrentaram olhares desconfiados de quem nunca tinha visto um Apache de perto. Rosa, por sua vez, encarava cada passo como uma nova batalha interna. Ela sabia que estava deixando para trás não só a aldeia, mas parte de si mesma, a segurança dos ritos e tradições que a tinham acolhido. Mas também carregava consigo a força de uma mulher que já havia sobrevivido ao pior. Ao chegarem na cidade, foram recebidos com curiosidade e ceticismo. A modernidade dos prédios altos, o ruído incessante e o ritmo acelerado contrastavam com o silêncio das montanhas. Rosa sentiu uma angústia momentânea, mas Nahuel a segurou pelo braço, lembrando que a luta deles agora tinha um palco maior. Com a ajuda de alguns ativistas e jornalistas que haviam sido informados sobre a situação, eles começaram a contar a história. As palavras de Rosa cortavam o ar, carregadas de dor e verdade. Ela falou sobre a venda como mercadoria, o sequestro, a fuga e o apoio incondicional de Nahuel e de seu povo. Não eram apenas palavras, eram gritos por justiça, por reconhecimento, por mudança. As câmeras começaram a captar a narrativa. As redes sociais explodiram em solidariedade. E pela primeira vez, aquela jovem que fora vendida por 2 galinhas não era mais um objeto. Ela era símbolo de resistência, exemplo vivo de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer. Mas nem todos estavam satisfeitos. Grupos contrários, interesses escusos e até mesmo autoridades tentaram silenciar a voz de Rosa e Nahuel. Foram ameaçados, perseguidos e tentaram descreditar suas histórias. A luta por justiça não era apenas contra homens armados, mas contra um sistema que preferia o silêncio e a omissão. Mesmo assim, a aldeia continuava a apoiá-los à distância. Ayane, que retornara para proteger o povo, mantinha contato por meio de mensageiros e sinais, trazendo notícias e preparando a resistência para o que ainda viria. Rosa e Nahuel organizaram campanhas, participaram de audiências públicas, encontraram advogados e líderes comunitários dispostos a ajudar. A visibilidade crescente começou a pressionar o governo local a agir, a investigar os crimes contra os povos indígenas e contra as vítimas de tráfico humano. Meses se passaram. A batalha judicial e social avançava lentamente, mas as sementes da mudança já haviam sido plantadas. Rosa, que um dia fora vendida como mercadoria, agora caminhava com passos firmes em um tribunal, defendendo não só a sua liberdade, mas a de milhares de mulheres que ainda estavam presas em silenciosas prisões. E Nahuel, que lutara com arco e flecha, agora usava palavras como armas, ensinando jovens a importância da cultura e da luta, mostrando que a verdadeira força está na união. Por fim, naquela última noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre a aldeia distante, Rosa e Nahuel
sentaram-se à beira do fogo. Ela sorriu, finalmente em paz, sabendo que seu caminho havia sido marcado pela dor, mas também pelo amor e pela resistência. Ele, com os olhos marejados, falou baixinho. Você não foi vendida. Você foi escolhida para ser luz onde havia escuridão. E assim, entre suspiros e promessas, a história daquela jovem vendida por 2 galinhas, mas salva, protegida e amada por um Apache viúvo, chegou ao fim. Mas, na verdade, era apenas o começo.